Boa noite. Tá. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Que privilégio estar aqui essa noite. Hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro, por poder estar representando os jovens presbiterianos no Dia do Jovem Presbiteriano. E também porque hoje faz exatamente um ano de que eu dirigi a minha primeira liturgia aqui no culto. Então, louvado seja Deus por, primeiramente, me manter vivo por mais um ano. Louvado seja Deus por me fortalecer, por me capacitar cada vez mais para hoje poder estar aqui dirigindo a palavra com vocês. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. Nós faremos a leitura do capítulo 4. O capítulo 4 todo. Por ser uma leitura um pouco extensa, eu farei a leitura e peço que os irmãos só acompanhem. Então, 1 Samuel, capítulo 4. Vamos lá? Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotada pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizando entre os querubins os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrara das mãos destes grandiosos deuses. São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas à cidade, prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os 2 filhos, Ofni e Finéias, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois estiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, a Tua palavra foi lida mais uma vez. Somos gratos, Jesus, por amor tão grande que nos permite conhecer da Tua palavra, nos permite conhecer do Teu amor, Senhor. Que o Senhor possa usar do Teu servo para entregar a Tua palavra a todos os Teus filhos, meu Deus. Que nós possamos estar de corações abertos, somente voltados a Ti, meu Deus, neste momento. Em nome de Jesus, amém.
Vocês já tiveram algum tipo de amuleto da sorte? Algum produto, uma calça, uma camiseta, uma gravata, qualquer coisa do tipo que fazia vocês se sentirem mais fortes, mais corajosos, perdiam o medo na hora que colocavam, se sentiam mais confiantes para fazer provas ou para fazer entrevistas de emprego? Eu já tive, eu tinha uma caneta que eu só fazia prova da faculdade com ela. Eu fui bem uma vez numa prova e não tirava nem a caneta do carro, para ter certeza que eu sempre ia bem com essa caneta. Hoje falaremos um pouco do povo de Israel em um momento em que acreditou ter um amuleto que garantia vitória em qualquer batalha. Um povo que por um momento acreditou que poderia transformar Deus em seu amuleto, que poderia usar do poder do Senhor como quisera. 1 Samuel 4, ela registra o cumprimento inicial do decreto do Senhor, que foi profetizado a Eli. Um capítulo antes, vemos um homem do Senhor chegando a Eli e profetizando contra a sua família. Eli, que foi sacerdote durante 40 anos em Israel, já estava falhando com o Senhor. Na profecia era dito que ele engordava os seus filhos com as melhores ofertas de Israel. Ele honrava os teus filhos mais do que a Deus. E Deus não estava feliz com isso, e Deus não estava aceitando isso, e é feita uma profecia de que isto mudaria, de que o castigo chegaria a Eli e ao povo de Israel devido a isso, devido à falta de reverência, devido à falta de respeito com o Senhor. Deus ele adverte a Eli, pois estava honrando mais os seus filhos. Neste decreto, Deus confirma que a linhagem de Eli não daria continuidade, que Israel veria o aperto da morada do Senhor e que a morte dos filhos de Eli seria a confirmação desta profecia. Seus 2 filhos seriam mortos ao mesmo tempo, juntos em batalha. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer sobre essa passagem que nós lemos é que Deus permite a nossa derrota. No início do texto bíblico, vemos Israel saindo à batalha. Não é expressamente dito o momento específico que haveria acontecido para essa batalha se iniciar. Mas vemos Israel partindo à batalha. E nessa batalha contra os filisteus, a derrota. 4.000 homens são mortos naquele dia. E ao voltar para o arraial, a dúvida que ficou foi: por que Deus nos feriu hoje? Quantas vezes nós não temos essas dúvidas? Quantas vezes ao chegar na nossa casa, no fim do dia, nós não sentamos em nossas camas? Ou eu tenho muito esse costume de sentar no carro antes de descer do carro e refletir sobre o meu dia, e a gente se pergunta: por que Deus me feriu hoje? Por que não aconteceu como eu desejei? Por que a minha vontade não foi feita? Por que o que eu planejei para o meu dia não aconteceu? Era essa a dúvida que o povo tinha. Por que Deus nos feriu hoje? Por que o nosso Senhor não nos protegeu durante a batalha? Por que 4.000 homens foram mortos? Bem, Israel não passava por bons momentos. Ainda não havia um rei. Nós tínhamos Eli, um sacerdote que estava dirigindo Israel, mas não tínhamos um rei. E estavam ainda no período dos juízes, período de grande fidelidade e infidelidade com o Senhor. Passava por momentos em que Israel, quando necessitado, depois de grandes problemas, se voltava a Deus, mas pouco depois já se esquecia do Senhor. Pouco depois já voltava a idolatrar outros deuses de regiões próximas, ou se casar com pessoas de fora e se voltar a esses deuses. Israel estava vivendo um momento de grande infidelidade e fidelidade com o Senhor. Não passava por bons momentos. E a pergunta é: por que Deus nos feriu? Note que o povo tem noção de que o Senhor é quem feriu. Por muitas vezes nós não temos essa noção. Por muitas vezes nós estamos vivendo aqui nossa vida e acreditando que tudo o que acontece é por conta do inimigo, que tudo acontece é por conta de falha dos outros. Nunca a nossa falha, nunca é a vontade do Senhor. Nós entregamos nossas derrotas tudo a todos, menos a vontade do Senhor. Esse povo confiava, esse povo conhecia, é o povo que viveu com as pessoas que viveram pelo Êxodo, pela época do Êxodo. Conheciam a magnitude, conheciam o poder do Senhor e sabiam que a vontade dele era perfeita. Sabiam que a vontade dele era absoluta. Em momento algum eles duvidam que a derrota veio por conta do Senhor. E por muitas vezes nós duvidamos. Por muitas vezes queremos ligar a nossa derrota, as nossas falhas a tudo, menos a vontade do Senhor. Menos porque estamos indo contra a vontade dele. Nós por muitas vezes nos esquecemos de tal soberania. Queremos atribuir nossas derrotas, falhas, dificuldades a tudo, menos a ele. A Bíblia nos ensina que, haja o que houver, Deus é soberano. E antes de qualquer ataque, sofrimento, guerra, doença, briga dentro de casa, perda de um emprego, houve a permissão do Senhor
e ele tem um bom motivo para isso. E por muitas vezes, a gente, quando passa por grandes dificuldades, a gente recebe aquela mensagem de consolo: ai, mas um dia você vai saber o porquê, um dia você vai entender. Por muitas vezes não. Jó nunca leu o livro de Jó. Jó nunca entendeu o que aconteceu, o porquê aconteceu. Mas a fé de Jó era tão grande que sabia que se estava vindo das mãos do Senhor, ele tinha um bom motivo para isso. Que nós possamos viver isso também. Que nós possamos entender que muitas coisas vão acontecer, que muitas dificuldades vamos passar, mas se está vindo das mãos do Senhor, Ele tem um bom motivo para isso, e por muitas vezes não vamos entender, mas temos que ter a fé e a confiança no Senhor. Nós precisamos entender que viver com Cristo não significa só ter a vida mais perfeita do mundo. Nós precisamos entender que a vida do crente também haverá dificuldades. Nós queremos viver em pastos verdejantes, mas nos esquecemos do caminho da sombra e da morte. Nós precisamos ter conhecimento e ter noção de que se Deus está conosco, tudo vai ocorrer da melhor forma, porque a vontade dele é absoluta e está sendo feita. O segundo ponto que eu gostaria de trazer, são 3, que Deus não é o nosso servo. Diante da terrível derrota que tiveram, a dúvida que ficou foi porque Deus os feriu. A resposta era óbvia: porque alguém pecou. Em Levíticos, capítulo 26, nós vemos uma das leis do Senhor ali sendo manifestadas, Deus apresentando suas leis, e Ele está dizendo neste capítulo sobre sobre o pecado da idolatria. E no versículo 17 ele diz: voltar-me-ei contra vós outros e serei feridos diante de vossos inimigos. Deus estava apresentando os castigos que seriam entregues ao povo se não ouvissem da tua palavra. Mas os israelitas, ao perderem a batalha e se perguntarem o que aconteceu, não é a isso que eles se voltam. Não é a palavra, não é a lei do Senhor que eles se voltam. Se esquecem do que foi ensinado. Mais uma vez, a infidelidade estava presente naquele povo. A falta de fé, a falta de conhecimento da palavra, se voltar à palavra, se voltar a Deus, não estava presente ali aquilo. Por mais uma vez, Deus estava agindo porque eles estavam pecando. Mas não foi isso que entenderam. O que o povo deveria ter feito era ter pensado em tal fato, ter pensado na palavra, ter voltado à palavra. Mas o povo de Israel não entendeu assim. Para eles, a resposta correta era que deveriam buscar a arca da aliança do Senhor. É isso que falta. Se nós tivermos a arca, a batalha está vencida. Como pode o Senhor não nos permitir vencer uma batalha carregando a arca da aliança? A arca da aliança, ela era um símbolo naquela época da presença do Senhor. Então acreditavam que era isso que faltou. Para nós vencermos a batalha, é disso que falta: a arca da aliança, e tudo vai se resolver. Quando a arca chega ao acampamento israelita, como é dito no texto, todos comemoram e gritam tão alto que o chão até treme. As pessoas se alegram. Glória a Deus, a presença do Senhor está aqui agora. Agora nós vamos vencer, agora nós temos Deus do nosso lado, agora nós temos o poder aqui conosco. Nesse momento, o povo tenta usar do poder de Deus a favor deles. Não levam Deus a sério. Acham que podem simplesmente atrair a sua presença como uma arma de guerra. Usam a arca como um pé de coelho, como um amuleto. E por quantas vezes nós não fazemos isso? Por quantas vezes nós não buscamos a presença do Senhor para vencer uma batalha, para garantir uma vaga de emprego, para vencer uma doença que parece invencível? No caso dos mais jovens, para conseguir uma namorada que está solteira e está precisando? Por quantas vezes nós não voltamos ao Senhor para isso? Nestes momentos em que a gente precisa do nosso pequeno amuleto poderoso. Deus não é o nosso servo e nem o nosso amuleto. E Deus mostra isso ao povo. Bem, diferente dos israelitas, o povo filisteu apresentava mais temor e reverência a Deus. Eles tinham uma teologia politeísta, então não acreditavam que era somente um Deus. Nós vemos no texto que eles gritam e ficam atemorizados por deuses. Mas eles têm mais referência do que o próprio povo israelita perante o poder do Senhor. Eles se assustam. Meu Deus não, né? Nossa, e agora? O Deus está vindo, o Deus que libertou eles do Egito, o Deus que aplicou as pragas no Egito, esse Deus está chegando. Ai de nós, o que vamos fazer? Por quantas vezes nós não somos os israelitas?
que não temos o temor e a reverência verdadeira ao Senhor. E aprendemos muito com o outro, que às vezes a gente acredita não ter essa reverência. Bem, o povo sai à batalha. O resultado? Mais uma derrota. 30.000 homens são mortos naquele dia. Dentre eles, Ofni e Finéias, como dito na profecia. Veja só Deus cumprindo a sua palavra mais uma vez. Deus havia dito a Eli que a sua família iria se desvincular do trabalho sacerdotal, que Deus iria se desvincular desse povo, de tão grande infidelidade, e que isso seria confirmado através da morte dos 2 filhos de Eli. E aqui está acontecendo a profecia do Senhor, mais uma vez sendo confirmada. Deus sendo fiel com a tua palavra mais uma vez. Bem, essa derrota foi de extrema importância. Imagina só se esse povo vence. Imagina só se o israelita, ao trazer a Arca da Aliança, ao acreditar que pode manter Deus em um amuleto, em uma caixinha, e usar do seu poder, e usar da sua presença, e usar da sua vontade a favor deles, imagina se eles ganham. Deus não é o nosso amuleto, e Ele prova isso aos israelitas. Ele não permite a vitória. Ele não permite que o povo haja da forma que mais ser vantajoso para eles. Deus mostra que a sua vontade é absoluta. E indiferente do que você fizer, a vontade dele prevalecerá. Deus mostra isso ao povo israelita. Bem, fica aqui a reflexão de quantas vezes nós não fazemos como o povo de Israel. Diante de problemas queremos orar suplicando a Deus, diante de propostas de emprego, de pedidos de cura, de doenças, de qualquer problema, nós nos voltamos a Deus. E por muitas vezes não entendemos o porquê nós recebemos um não. Por muitas vezes não entendemos o porquê o não vem a nós. E colocamos a culpa em tudo de novo. Ah, o outro pegou o meu emprego. Ah, não, o outro foi mais rápido com a menininha e deu em cima dela. Ah, não, o outro foi mais rápido e pegou a vaga no supermercado. Indiferente. Sempre colocamos a culpa em qualquer coisa, mas de novo, nós tentamos colocar Deus numa caixinha, tentamos usar da vontade dEle, e quando recebemos um não, e quando recebemos a vontade de Senhor, dizendo não, não é assim que funciona, a gente não atribui isso a Ele. Nós não colocamos a culpa em nós, porque por muitas vezes queremos acreditar que, por sermos filhos do Senhor, nós teremos só prosperidade, teremos só alegria, teremos só o sim, o sim e o sim do Senhor. Por muitas vezes não será isso. E devemos prestar atenção, devemos estar atentos à vontade do Senhor. E entender que não é a nossa vontade, sim a vontade dEle. E entender que não podemos usar do Senhor quando bem entendemos. O terceiro ponto é que Deus é fiel até em suas tragédias, até nas tragédias, e a sua glória dura para sempre. Israel ela é derrotada, Ofni e Finéias são mortos. Eli, ao descobrir, morre também. Cai da cadeira com tão grande o impacto das notícias. Seus filhos mortos, da arca roubada. O homem que liderou Israel por tantos anos está morto. A arca da aliança foi tirada do povo de Israel. Deus está sendo infiel com o seu povo? Note que não houve um acontecimento que já não tinha sido professado. Note que não houve um acontecimento que Deus já não tinha dito a Eli que aconteceria. Mesmo nas tragédias, Deus é fiel com a sua palavra. Mesmo nas piores situações, Deus é fiel com o que Ele diz. E a glória dele dura para sempre. E ela é eterna. Bem, a mulher de Finéias, que estava grávida, e diante de todo o ocorrido, ela se encurvou, e de tantas dores, da mensagem tão pesada que ouviu, deu à luz a um filho, a um menino. Diante de tantas mensagens, não deu importância a seu filho. Parecia já não ter mais esperança. Parecia já não acreditar na possibilidade de uma vitória, de acreditar num amanhã. E dá o nome ao seu filho de Icabô. Onde está a glória? Onde está a esperança? Já se foi a glória. Em certo sentido, a glória foi roubada pela família de Eli. Eli,
ao desonrar a Deus e honrar mais aos teus filhos. Eli ia deixar de ser o sacerdote do Senhor e buscar satisfazer as vontades de seus filhos, buscar satisfazer a sua vontade, buscar engrandecer a Ele mesmo. Rouba essa glória. Busca roubar a glória. Durante o meu estudo, vi um comentário interessante em que, ao ele roubar essa glória, ele sente o peso da glória do Senhor. Ele sente um peso de que ele não é capaz de aguentar. E por muitas vezes nós também não seremos. E por muitas vezes não, nós nunca seremos. E Eli, ao morrer, cai da cadeira com grande impacto, com grande mensagem que recebeu, e cai da cadeira porque já não aguentava mais, já não suportava mais a mensagem, cai e quebra o pescoço. E neste comentário é dito que não só a notícia que espanta Eli e o derruba, mas sim receber todo o peso da glória do Senhor que ele tentou roubar. Sim receber todo o peso de ter esse controle, de tentar usar o poder do Senhor como bem entendesse. Bem, e acabou. Onde está a glória? Mais uma vez o nome do Senhor parecia estar sendo reduzido. O povo israelita já não acreditava em salvação e toda a glória, toda a esperança desse povo havia se partido. O povo, ao receber a notícia, grita, atemorizado, Eli morre. Todos não veem mais esperança. Mas a glória do Senhor dura para sempre. E a glória do Senhor é presente até mesmo nas tragédias. Porque Deus estava se desvencilhando desse povo. Notem que assim como foi dito por Deus, Ele estava se desvencilhando do povo. Em Deuteronômios nós vimos que se o povo transgredisse contra o Senhor, seriam levados ao exílio. Deus estava cumprindo a sua palavra. Deus estava se desvencilhando dessa família, da família de Eli, que cairia, porque já não seguia mais os preceitos do Senhor. Deus estava preparando lugar para um novo sacerdote, como é dito na profecia contra a casa de Eli, no capítulo 2, versículo 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Em meio a todos os problemas, em meio a toda a tragédia, Deus estava cumprindo a sua palavra. Deus estava preparando para um sacerdote que procederia segundo o que Deus tem no coração e na mente. Por muitas vezes nós estamos perdidos, por muitas vezes nós estamos na tragédia, por muitas vezes nós estamos sofrendo. Mas Deus já proveu um homem que procedeu segundo o que ele tem no coração e na mente. Por muitas vezes nós somos o povo de Israel, que tenta usar do Senhor, que tenta usar de seu poder, que recebe um não, que recebe uma tragédia, que vive um grande problema e quando não encontra mais esperança. Mas se continuarmos lendo o texto, se continuarmos lendo o livro, veremos a esperança de um novo homem, de um novo sacerdote, Samuel. E nós temos a nossa esperança. Deus enviou o seu filho. Filho esse que morreu por nós, que nos trouxe a paz, que nos trouxe a segurança, que nos traz o perdão. Deus não falha. Deus não volta atrás com a tua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque por amor tão grande enviou o teu Filho, que morreu por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, que em meio a tragédias, em meio a dificuldades, em meio a doenças, lutos, desempregos, todas as dificuldades humanas, Senhor, o Senhor nos entrega esperança. O Senhor nos mostra a tua glória e nos mostra que devemos ter esperança no Senhor. Pai, que essa noite nós possamos sair daqui confiando na tua palavra, Senhor. Que esta noite nós possamos sair daqui entendendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que a tua vontade é absoluta.
Que nós possamos ter a noção que por muitas vezes tentamos usar o Teu poder, tentamos nos voltar a Ti somente nos momentos de dificuldade, mas nós devemos nos voltar a Ti a todo momento, Senhor. Agradecer a Ti a todo momento, Senhor, louvar o Teu nome a todo momento, porque é o Senhor quem nos dá essa esperança, é o Senhor quem nos permite levantar da cama todo santo dia, meu Deus. Sou grato a Ti, Jesus, por cada vida aqui presente, sou grato a Ti, Senhor, porque me usa a falar ao Teu povo, Senhor. Louvado seja o Teu nome sempre. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu oro e que eu agradeço, lhe pedindo perdão por nossas falhas, lhe pedindo perdão por nossa irreverência que tantas vezes temos. É no nome santo do Teu Filho, Jesus. Amém.